Quantas vezes o humano confunde conhecimento com sabedoria? Ele pode ter pilhas de livro em casa, se ele não colocar em prática o que leu, não praticou, então não é sabedoria. Seus comportamentos às vezes estão arrogantes, estão limitados a nível do intelecto. Ele não conseguiu colocar no moral, com abertura de coração. Então, quantas pessoas dogmáticas, dizem, a verdade é a minha, para que eu vou ouvir isso? Para que eu vou acreditar em Bíblia? Para que eu vou acreditar, porque se a Bíblia é o humano que escreveu, gente, que absurdo. Qual livro você lê que não foi o humano que escreveu? Ainda que na equivalência, um ET, tem ali feito uma canalização para aquele autor que você está discorrendo a leitura? Foi um humano que escreveu. Você mandou para uma gráfica, uma editora fez. Gente, vamos colocar uma palavrinha que ela é linda e ela é impregnada em tudo. E tudo que não está nos conformes vai te trazer dor, parte desta incoerência. Então vamos colocar a coerência? Tudo prima uma coerência, que ela é absoluta, porque ela é do todo. Veja bem, então vamos novamente lembrar, vamos de quê? Deus criou tudo e todos. Se Deus criou tudo e todos, não existe nada que não esteja em Deus. Vou repetir. Se Deus criou tudo e todos, e leis que nos regem, você sabendo que as leis existem ou não, elas vão ser a efetividade do seu melhor aqui, ou do seu pior. Leis te regem. Você dando conta disso ou não, aceita que dói menos. Se Deus criou todos nós, portanto, não existe nada fora dele. Até aquilo que é criação própria do humano, do homem, que se fez diante de ignorâncias, ele é que vai ter que dar conta. Então é por isso que muitas vezes você não se recorda do seu sofrimento, você não se recorda das suas dores, o que enraizou elas. Você só tem os sinais e sintomas, porque se você souber da causa assim de uma vez, você sucumbe. E tem ainda nos dias de hoje espiritualistas falando mal da roda viva de Sansara. Se Deus permitiu que a roda viva viesse, que seres de outros orbes tentassem vir fazer influências não só a nível de modificação genética, de DNA em nós, não foi ao acaso. A maioria aqui está para guerras além de Oriones, não é assim que a gente ouve? Então, somos sementinhas estelares, a grande maioria. E se aqui estamos nesse planeta de prova e expiação, vamos passar essa prova de uma vez, sem falarmos mal do professor, Porque não adianta. O professor pode ficar mais chateado com você, a nível de dar aquilo que você está pedindo, não porque ele quer te condenar. Gente, a pessoa pede um copo d'água, você dá o copo d'água para ela, ela se engasga, ela não pode culpar quem deu o copo d'água. Porque o universo, ele traz mais do mesmo que você consegue ser. Então você tem uma assinatura energética, é fácil compreender isso. Sua mentalidade, seus pensamentos, eles são baseados, primeiro de tudo, em crenças que você carrega. Então eu digo, isso vale até para aqueles que não acreditam em reencarnação, tá tudo certo, não coloque isso como desculpa. Isso não é subterfúgio para você não ouvir o que eu vou falar. Tudo aquilo que você não deu conta em vidas sucessivas para aqui, neste momento, nesse exato momento, flui para que você possa convergir isso em sabedoria. Repito, de outra forma, tudo aquilo que você causou lá atrás e para todos os efeitos eles voltam, você veio para resolver aqui, é sinal de que você não deu conta de resolver isso antes. Então toda caca que a gente faz, a gente deve limpar. Se você é um co-criador eficiente, ou seja, se você cria imagina o copiloto, tem o piloto e tem o copiloto. Então, você é uma ferramenta. Você deve colocar isso a termo de aprendizado. Você é uma ferramenta. Ou você serve a Deus ou serve a Mamon. Ou em outras palavras, não tem como servir a dois deuses. Porque não existem dois deuses, só existe um Deus.
E se você considera os deuses, né, com D minúsculo, entra nesse propósito, porque provavelmente você já sabe, né? Nem vou falar quem você está servindo, mas não é ao Deus único, né? Aquele, o incriado, nosso Pai. Deus, Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo é um só. Então, tudo aquilo que você elabora ao seu bel prazer, suas experiências, são biofótons de pensamento que você criou. E eles são 4, se não me engano, elevado à 10ª potência. Eles estão aí para milhares de anos. O primeiro pensamento que você teve aqui na Terra, eles estão há milhares de anos sendo alimentados por um campo acástico. Era como se fosse uma área de memória. Imagina que tudo é um grande computador quântico. Está tudo registrado. Se fizer um escaneamento, vai ver quem foi a primeira pessoa que ajudou a alimentar, quem foi a segunda. Ah, esses 8 bi. O que os 8 bi têm alimentado? Você alimenta cocriações positivas de Deus nos seus arquétipos primordiais, né, em sabedoria, ou você alimenta injúrias efetivamente que você ajudou a construir e que reconstrui, reconstrói constantemente. Então, ou você cria coisas, as suas caquinhas que você há de limpar, ou você co-cria com o soberano. Se ele é soberano, ele jamais vai deixar você co-criar algo que já não exista e que não seja para o bem de todos. Então, se você faz algo que pode fluir para o mal, você vai ter que dar conta, porque essa animosidade, vamos colocar assim, convencionando aí que você, tudo que cria sozinho, é o cérebro reptiliano, é pro seu ego, é pro seu orgulho. E tudo que você cocria em Deus é soberano, é altruístico, envolve o desenvolvimento de toda a humanidade, não vai ferir, não vai lesar, não vai lesionar, não vai prejudicar ninguém. Então toda vez que você ajuda o Pai, você acha que está ajudando mesmo? Ninguém ganha dele em bondade. Você está simplesmente colocando a carga aquilo que você veio fazer por si, né? Então, na verdade, você está se ajudando. Até quando pensa que não, é sim, é Deus. Então, tem pessoas que nos dias de hoje, né, espiritualistas, falam mal de roda viva de Sansara e mais do que isso, do véu de Isis. Gente, só está pronto para tirar o véu quando você tem um guia ótimo e excelente e ele sabe quais as camadinhas de cebola você já está pronto para tirar. Se você pega e corta aquele cebolão ao meio, sem a preparação devida, você vai começar a chorar. Isso aqui é uma metáfora, viu? Porque é muito pior que isso. Então, quantos espiritualistas estão servindo a Mamon? Sim, estão servindo ao demiurgo, né? Muitos em planos esoteristas de eubiose, indizíveis questões na cabala negra, a cabala invertida. E estão fazendo tudo aquilo que poderia ser de pior para eles novamente, assim como fizeram lá em Atlântida. Gente, para aqueles que não sabem, basta dirigir perguntas aqui, nós falaremos mais sobre isso, inclusive abriremos lives, só que eu preciso de mais pessoas no canal, então vocês me ajudem. Aqui nós poderemos conversar muito mais se for no tete a tete do que gravação de vídeo. Então, se eu falei algo que de alguma forma te incomodou, meus mais humildes respeitos, você está no canal não é por acaso. Adquira essa responsabilidade e não me culpe. E nem se culpe por estar aqui. Nada é por acaso. Então, tem espiritualistas, né, da gratiluz, que é aquela positividade tóxica. Gente, quero deixar aqui bem claro, quando eu falo que tudo na vida é sobre o lado bom, não é dizer que algo que é lesivo ao outro seja bom, tá, centelha? Vamos nos utilizar do nosso melhor, sem ficar nessa avalanche aí a partir do telefone sem fio. Telefone sem fio é assim, você fala, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Vai saber o que vai sair lá no fundo, porque passou por uma mente, por outra mente, por outra mente. Digamos que na 100ª pessoa, ela não vai saber falar essa mesma frase. Então, você ouve aquilo que ainda te compete e deixar fluir aí dentro de você. Eu soltei uma boa palavra. Se ela não ressoou como boa para você, trata essa ruindade aí dentro. Então, sim, quando eu falo sobre tudo ser bom na vida, não é dizer que não existem sofrimentos, guerras e desconfortos.
é falar para você, entra nisso e trata, pois se você está envolvido aí nesse emaranhamento, é próprio seu. E se você já está pronto para entrar nesse emaranhamento e resolver, você não vai ficar satisfeito enquanto tiver um humano na sensação de menos-valia, um humano desconfortável, um humano sendo prejudicado, pessoas em guerras do outro lado do mundo, e que muitas vezes nós temos o mesmo DNA. E para além de estarmos diferentes a nível continental, são nossos irmãos. E hoje a gente vê pessoas cada vez mais se separando. Então não, gente, aqui não é apelativo, é simplesmente falar que nós somos humanos e a nós foi dado o seguinte, o livre-arbítrio, e devemos resolver as emoções que nos chegam. E aqui naturalmente, olha para vocês verem, sou humana, eu não vou cortar esse vídeo, não vou cortar essa parte. E também não estou nem um pouco sendo vítima aqui. Muito pelo contrário, meu coração se enobrece quando eu lembro desta guerra lá do outro lado, no Oriente. E as pessoas envolvidas aí nos engendramentos de Mamon, do Demiurgo, prejudicam umas às outras aqui. Então elas não só se espelham na guerra de lá, elas fazem guerra aqui. E a âmbito familiar. Gente, ainda que a sua família, que seja aquela que veio para ser o seu berço de amor, não te compreenda, ama eles, pois o amor ele é sem condições. Enquanto você quiser colocar condições para amar o próximo, aquele que você deve à vida, naturalmente, você está revoltado com Deus. Quem é o nosso primeiro ancestral? Eu falo isso não biológico, né? E quiçá sim, pelo nosso bóson de Higgs, mas é para além disso. Quem é nosso primeiro ancestral de consideração? Deus. Quando você se revolta, né, e se separa do irmão, você está revoltado, é com Deus dentro de você. Você se separa da sua mãe e do seu pai porque não admitiu o modo qual foi criado, você não é grato. Então não adianta você entrar em indizíveis cursos aí sobre como ficar próspero. Você pode até angariar recurso financeiro por hora, mas você vai tramitar aí num desconforto tão grande que um dia você vai cair. E não demora muito, gente. Nós já vivemos aqui milênios. 2026 é um ano extremamente importante para aquele que tem consciência, tá? Assista um vídeo que eu acordei com uma mensagem fluida, Garabandal. Veio só essa palavra, eu fui descobrir o que é. Isso vem para confirmar que a gente está envolvido nos engendramentos de uma matrix, mas que, se você vive da matriz de Deus dentro de si que te abastece todo dia, você ajuda da melhor forma que você sabe. Você não precisa ajudar mandando suprimentos materiais, ajudar o outro só com o financeiro. Às vezes o seu maior valor é a atenção que você dá ao outro. Às vezes a sua prosperidade, seus dons e talentos, né? Seus dons, talentos, os seus atributos divinos, você emana através da sua boca, através da sua palavra. Será não por isso que você que aí está para falar e não fala, já deu até doença na garganta? Ou será que é porque usou isso mal? Então vamos lembrar, o sistema nervoso autônomo, quem controla a inteligência própria do seu organismo. Então você não precisa ficar coordenando, dando ordens conscientes. Seu coração vai funcionar, seu cérebro vai funcionar, seu fígado vai funcionar, seu estômago vai funcionar. E quando eles não estão funcionando ao âmago do maior vigor, é porque você está prejudicando eles. Vamos lembrar? Corpo físico é só o resultado disso tudo, ok? Ok. Tudo que te confere é lidar com as suas crenças. Elas é que acabam com tudo. Suas crenças têm coisas de passado, inclusive de vidas anteriores, tá? Mas para você que não acredita, tudo aquilo que de vida anterior você não resolveu, veio aqui. É o seu presentão, tá aí parado na porta. Aí você tem, a partir dessas crenças, né? Você crê naquilo que não presta sem saber, que é 95% do consciente, do inconsciente, né? 95% das suas ações são baseadas no inconsciente. Você não sabe, né? Que são reações. A sua mente,
ela é que cria seus pensamentos, baseado nessas crenças aqui, ó. Então, você crê em algo bom, você vai ter algo bom. Você crê em algo ruim, mesmo sem saber que tem isso aí dentro de você, pois é inconsciente, você vai criar mais do mesmo. Porque suas crenças vão coordenar seus pensamentos, o seu mental, vai coordenar as suas emoções vão coordenar sua energia, a sua assinatura divina está aqui. O que você é capaz de realizar, de manifestar, de co-criar, ou em outros termos, de acessar, pois na verdade, todas as suas realidades já estão criadas. Então vamos passar um pouquinho aí para a mecânica quântica? A física quântica diz: todas as suas realidades estão criadas em paralelo. Você acessa aquilo que dá conta. Então, fazendo aí um vislumbre, você quando pensa, emite. Esse pensamento é uma energia elétrica. Ele vai entrar no universo, aliás, já está, né? E o universo vai ouvir seu pensamento e ele vai emanar mais do mesmo. Como? Em magnetismo, o seu coração vai suprir, vai puxar. Então, o que você emana, você recebe em magnetismo, daquilo que o seu coração está pronto para ver. O coração da gente é dado a sentir, né, pessoal? Então, nossos sentimentos. Aquele o qual lida com as emoções. Se nós temos aí emoção, vamos supor que alguém esteja, por exemplo, orando por você, para você desenvolver suas melhores capacidades, dar conta de passar, por exemplo, numa prova. Sua mamãe está rezando para você passar numa prova de concurso. Se você tiver com o coração leve, pode ser que você consiga puxar essa bênção. Se o seu coração não tiver leve, tiver pesado, vamos supor que a sua mãe te mandou alegria para você se sentir entusiasmado na prova. Ou então ela te mandou coragem para você acessar nas áreas de memória tudo aquilo que você estudou. Você acha mesmo que vai dar conta se você estiver sentindo tristeza? Se você estiver sentindo medinho? Se você estiver sentindo vergonha de quem você é? Se você estiver com sensação de impotência, você não vai pegar a bênção de mamãe, bênção de sei lá quem. E a bênção maior de todas, vamos lembrar quem que é o nosso primeiro ancestral? A modo alegórico, tá, gente? Porque é muito mais que isso. Simplesmente ele flui a nossa vida. Deus é nosso primeiro ancestral. Então não é nem só bênção de mamãe, é bênção de Deus. Aqui eu falei e vou repetir. O universo carrega todas as realidades que você possa acessar. A pior e a melhor. Seu passado e seu futuro. Mas você só acessa isso quando está no presente, com o coração leve. Para viver nessa nova era aqui de luz, nesse planeta que ele já está se alterando, né? Para um planeta de regeneração, só vai viver em processo de regeneração. Gente, o que é que precisa de regenerar? Eu vou só fazer essa pergunta para vocês. Vamos por coerência? Porque a analogia ela está cabível constantemente, né? O que é coerente nisso que eu falei? Só regenera aquele que aceitou que precisa melhorar. Então, em outras palavras, quem se acha não vai continuar aqui. Quem não tem humildade, não compreendeu ainda que as verdades máximas são só as de Deus. Né? No seguinte sentido, ele é o alfa e o ômega. Ele já criou sua melhor versão. Qual você quer acessar? Qual você admite na sua vida? E você pode manifestar e dar forma para que ela aconteça. Isso não é romântico, mas é um trabalho com determinação e disciplina. Se você não tratar nas suas emoções não benevolentes, nunca vai deixar o melhor entrar, nunca vai acessar o melhor. Então você está aí falando, eu troco de carro esse ano. Você está querendo um carro aí de 150 mil. Que isso? Você não está dando conta de ter organização com seu carro de 40 mil? O que está acontecendo? Você não tem ainda há desconfortos os quais você deve tratar com organização aí nas suas emoções? Como você vai almejar um carro de 150? Você não vai sentir isso. Por mais que você durma falando, eu tenho carro tal, eu tenho carro tal. Eu sou rico, eu sou próspero, eu sou... Gente,
pelo amor de Deus, vai ficar só a nível de mente. E você vai compreender que isso vem justamente para não fazer você cair nas suas próprias amarras. Às vezes lá atrás você já sucumbiu. Então não é a querência de um patamar financeiro melhor que vai te fazer acessar esse patamar financeiro. Honra primeiro o que você veio tratar em emoções, equivalente aos sentimentos que você deve aprimorar de si para Deus. E aqui então, para não ficar um tanto maior, né? Vou dizer o seguinte: se todas as suas realidades já estão aí, é simples. Você emana uma energia elétrica que ela conclui, né? Se liga a uma energia magnética e você magnetiza, né? Elabora o seu melhor. Então, o universo ele vai te conhecer por uma assinatura energética. Naturalmente, aquilo ali está bem elaborado e está registrado em suas memórias akáshicas. E o que você está acessando é sua melhor versão? Naturalmente, você está ligado com bons guias e mentores de associação própria. Então, não basta você querer, você deve ser para manifestar. Pronto. Agora eu vou só aqui, né, para finalizar, gente. Meu muito obrigado, pessoal. Comenta e compartilha no vídeo. Ativa o sininho, tá? Manifesta aí se você tem gostado. A dica aqui de ouro do vídeo de hoje, mais do que esse outro tanto de dica, né? Porque eu sei que, pessoal, quanto menos nós sabemos, mais nós somos a presença divina do eu sou. Quanto menos eu sei, mais eu sou. Pessoal, se você quer ser feliz, sabe qual é a receita? Anota aí, hein? Ajuda. Sim. Ajuda. Quer ser feliz? Ajuda. Ajuda, ajuda e ajuda. Não tem outra receita. Se você colocar isso como seu objetivo de vida, naturalmente todas as bênçãos virão para você. E por que que eu falo isso? Olha só, como que você ajuda? Primeiro, sendo grato. A gratidão, ela é um sentimento absurdo de elevação maravilhosa, né? Então, ela tá para além de 900 Hz. Vibra muito alto. Em comparação com, por exemplo, vergonha, culpa, né, que vibra lá abaixo, entre 20 Hz, bloqueia todos os seus chakras. Muito pelo contrário, a gratidão, ela ajuda a ir dissolvendo todas aquelas questões ruins. Então, gratidão, quando você... Gratidão genuína, tá? Então, aqui não é gratiluz, não. Você agradecer a tudo sem saber o porquê. Tem que ter uma essência. A sua gratidão, ela tem que ser real, genuína. Senão o universo não vai entender como gratidão. Vai entender como uma falácia e aí vai voltar mais falácia para sua vida. Quando você começa a agradecer a tudo, você vai resolvendo as suas revoltas com o próximo, suas resistências, seus ressentimentos, seus rancores, os R's, né, em toneladas. Tem os R's positivos e os R's negativos. Um dos R's positivos, de muito valia, é o ressignificar. Quando você ressignifica, significa que você dá um novo significado. Vocês veem que essas palavras com re significa que você está tendo mais do mesmo? Re, né? Ou seja, você está olhando para o lado negativo ou o lado positivo. Quando você ressignifica, naturalmente, você vai deixar com que o lado positivo venha. Você vai ressignificar todas as suas dores, todos os seus incômodos. Coloca todos eles, se for preciso, faça uma lista. E pergunta para Deus, qual o propósito disso na minha vida? Ao findar do ano, você vai ter dado um cheque em tudo. E vai me falando aqui, nos sucessivos vídeos, quais as suas conquistas. E quanto mais difícil, maior é o valor delas. Você vai compreender que vai entender sobre neurofisiologia humana, sobre metafísica, física quântica, PNL, naturalmente, compreendendo-te. Se ame. Começa a ressignificar o que te acontece de ruim. Começa a perguntar qual o propósito de cada coisa. Isso é o que você deve melhorar em si e não colocar a cargo do outro ou de Deus. Naturalmente, você vai tratando a sua revolta com Deus. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso.
E na prática que nós vamos desenvolver isso. Por que que você tem revolta com Deus? Porque no fundo, até quando alguém da sua família morre, você fica revoltadinho com Deus. Você não acredita no alfa e no ômega ainda, né? Você não acredita ainda que não cai uma folha seca de uma árvore sem que você queira. Você coloca isso tudo a nível de dogmatismo e crença religiosa. Então você aí que fala tão mal da crença de outras pessoas, ou de religiões, gente, e eu vou aqui deixar bem claro, religião não é o lado ruim das coisas. Mas para aquele que é fanático e está numa religião e mostra que não pratica seu religare, esse é dogmático. Aí são outros 500. Ou seja, conclui-se que a religião não é ruim. São meios e modos da pessoa se conectar para viver. O que é ruim é o religioso. E o humano vai ter, né, aí a 8 bi, para quem quer, tem para todos os gostos. Então, não é sobre crítica. A religião, as religiões vieram, por assim dizer, por uma necessidade que prima vivermos melhor. Mas se você enxerga isso do lado negativo, o problema é todo seu. Eu prefiro ficar com a solução. Aqui eu tô te dando formas melhores de não se separar de Deus, né? Porque muitas religiões pregaram aí matar em nome de Deus, inclusive. Então, quando, né, tem uma delas, o catolicismo, matou muito em nome de Deus. Gerou muita revolta há séculos e séculos atrás. Mas não é sobre isso, é sobre tratarmos isso. Porque a engenharia divina prevê que tudo está para o seu melhor. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus de verdade, você não critica ninguém mais. Acabou. Acabou. Nem que isso não seja ainda uma verdade prática, você vai concluir que tentando buscar o seu melhor dia a dia, você vai parar de julgar o outro. Você vai parar de se julgar, de se penitenciar. Quem acessar esse quanto energético de auto-julgamento, de autocondenação, está julgando o próximo, condenando o próximo, não vai continuar aqui na Terra por muito tempo, porque a Terra é dos mansos e humildes, é dos brandos e pacíficos, né? Vocês podem aqui até complementar sobre isso. Então hoje, já que eu citei Chico Xavier, vamos ler o livro Coração do Mundo, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vamos ler o livro, um livro maravilhoso, um livro que ele traz, né, o valor do humano, a significância e questões históricas, e ele conclui que realmente é daqui que vai sair, né, uma terapêutica assim indizível, uma no sentido de terapias, tá, diversas, as mais diversas, que o brasileiro que está pronto vai auxiliar o mundo, aqueles que vão estar presos em dores. Então vamos lembrar, quem está despertando mostra que está despertando, ele não julga. Quantas pessoas se acham, né? Vamos lembrar, se você se acha, entra nisso e trata. Quem demonstra que está despertando, quer ajudar o outro, né? Vamos aí similarmente a lembrar de Maria, Mãe Santíssima, nossa mãezinha de todos, até daqueles que não creem nela. Vamos colocá-la como exemplo. Ela, né, nos abriga em seu manto de luz azul, agora mesmo, se a gente quiser. O que nós estamos prontos para acessar com o coração aberto? Será que ele está leve para acessar o que eu falei? Ou está pesado demais? O mito egípcio, né, de Maat, a verdade, traz que quando os mortos, né, lá no Antigo Egito morriam, Anubis recebia eles para saber para onde as pessoas iam. Aqui no Ocidente é relativo a dizer se ia para o céu ou para o inferno. Então lá Maat fazia pesagem de quê? Do coração. Então colocava uma pena de um lado da balança e o coração da pessoa do outro lado. Se o coração fosse leve, naturalmente, céu, né? Aqui, em contrapartida, similar ao que a gente compreende, né, nos dogmas ocidentais, céu e inferno. Se o coração estivesse leve, então você ia para o céu. Se o coração estivesse pesado, aqui do outro lado tem uma pena, gente, é lógico que a balança ia fazer isso aqui, ó. A pessoa ia para o inferno. Então eu te pergunto, você está pronto para a pesagem?
Vamos supor que não é nem para morte física, porque morte não existe, né? A morte é física. Então vamos supor que não é nem a morte física, mas é a passagem para a nova terra. Se hoje, assim como Maria revelou em Garabandal, fosse pesado o seu coração concernente ao mal que você fez e tem ainda praticado no momento do agora, ou o bem que deixou de se fazer, peso na consciência, será que isso aqui ia pesar? Né? Essa peninha vai voar. Então vamos deixar aqui, ó, na equivalência. Trabalha agora. Espera amanhã, não. É agora. O bem se faz agora, para você provar que realmente compreendeu. Só agora a gente vive. A gente só vive no momento presente. Paradoxal, né, mesmo, são as crenças que limitam o ser, e ele não cansa de aparar arestas e vai criando, recriando essas arestas, esses espinhos. Isso é paradoxal. O presente não é paradoxal. O presente, agora mesmo. Eu costumo dizer, a mesma coisa de você ganhar uma caixinha, um embrulho, né? Gente, o quão bom é ganhar presente, né? Melhor ainda é dar, é doar presentes. E é sobre o ajudar o próximo. Mas o quão bom também é recebermos, isso indica sentimento de merecimento. Então, se você se sente merecedor, começa hoje. Abra o melhor presente. Aquele laçarote bonito, sabe? Que você puxa assim, ó. Não quer nem estragar o embrulho. E ali vai ter algo maravilhoso que você nem estava pensando que ia ganhar. Pois é isso. Mas como você abre um presente assim, se o seu coração pesa, se você já está julgando? Nossa, será que aqui dentro tem alguma coisa para casa, ao invés de ser para mim? Nossa, será o quê? Enfim, o humano é crítico, é cheio de julgamento. Pelo amor de Deus. Pessoal, então, quando você ajuda, você está praticando naturalmente a maior da gratidão, aquela que é impagável, a gratidão à vida, que seus pais biológicos deram? Também, mas não é sobre essa, sobre a vida que Deus te deu. Então, a éons de vida, quiçá quando se iniciou, ou até mesmo em outros orbes, fundamentalmente você aqui recebe vida, pois está respirando e me ouvindo. No entanto, não agradece. Você nunca vai conseguir fazer mais bondades para alguém do que Deus faz por você com esta vida que Ele te dá constantemente. Todas as oportunidades que você recebe. Então, dê-se ao luxo de viver, né, seu presente. Dê-se ao luxo de entrar no seu propósito. Começa a perguntar esse tanto de questionamentos que nós fizemos aqui. E você vai ver que o mundo só evolui baseado em perguntas. Então, só sei que nada sei. Sim, o mundo evolui baseado em perguntas. E só para, como se diz, acabar com o queijo de Minas e com o piqui do Goiás, né? E com a açaí do Pará. Porque agora minhas amigas do norte, e um beijo apertado, né, no coração de cada uma delas, elas sabem as quais eu estou aqui falando. Jesus, neste exato momento, por mais que ele seja, né, nosso governador planetário, mais que isso, o criador do planeta, criador de almas, o nosso melhor e mais lindo exemplo de amor incondicional e devocional a Deus e à humanidade. Ele é para além disso, né? Então, quiçá podemos ter um leve vislumbre, mas imaginemos, agora mesmo Jesus ainda está evoluindo. Então, quem somos nós para achar que sabemos de tudo? Pessoal, então vou finalizar aqui com um lema muito bonito de uma das minhas professoras, Josimere Resnauer, e que o doce selo crístico, assim como o manto azul de Mãe Maria, se achegue ao coração de todos que aqui se afinizaram com o vídeo. Fiz o curso com a Josimere Resnauer e aqui não estava planejando isso, mas simplesmente estou deixando fluir,
vivendo o presente, aqui vai minha profunda gratidão. Uma das minhas mestras, eu posso dizer assim. Embora ela seja humilde de dizer que é uma professora, para mim é uma mestra. Gratidão a Josi, gratidão Deus, gratidão meus pais. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui. Então, o lema da Josi é: só sei que nada sei. As máximas do meu coração leve hoje vai aí nesse sentido. Comece a amar hoje mesmo todos aqueles que se insinuam com amor, muitas vezes incondicional, na sua vida. Beijos, como sempre. Vamos ver quem ama mais? Então, essa é a competição válida, feita de você para consigo mesmo. Ainda hoje, uma satisfação estar aqui até o momento. Comenta, pessoal, compartilha, ativem o sininho. Até mais ver. Então, muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Gratidão profunda. Namastê.